Eu quero falar nesta noite sobre a tragédia do rei Salomão. Salomão, como qualquer um de nós, mas principalmente ele, não tinha o direito de se afastar jamais de Deus. Salomão é uma daquelas pessoas que não tinha o direito de se apostatar, pois, meus irmãos, depois de Jesus Cristo, ele foi o homem mais sábio que já passou por este mundo. Depois de Jesus Cristo, ele foi o homem de maior conhecimento que já viveu entre os seres humanos. Porém, ele se afastou, ele se esfriou espiritualmente e da pior maneira possível. Neemias 13, verso 26, explica como que tudo aconteceu. Porventura, não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Ele foi influenciado pela filosofia, pela religião de mulheres que pertenciam a outros povos, outras culturas, outras ideias, outra visão de mundo. Qual é a lição que tiramos disso tudo? A lição é estarrecedora. Se aconteceu com o rei Salomão, que era muito mais sábio do que eu, do que você, pode acontecer conosco também. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Pode acontecer, mas não precisa acontecer. Amém, irmãos? Pode acontecer, mas não precisa acontecer. 1 Coríntios 10, verso 12, diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não? Sim, Salomão era mais sábio do que eu e você, do que todos nós juntos. Mas eu e você, nós temos duas vantagens que ele não tinha. A primeira, nós fomos lavados no precioso sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E nós somos habitados pelo precioso Espírito Santo de Deus. Alguns anos atrás, um pastor muito famoso em nosso país, conhecidíssimo, pregou sobre a queda do rei Davi. Na sua pregação ele disse, Davi havia caído em adultério, havia roubado a mulher de outro homem, e pior ainda, havia cometido homicídio. E aquela mensagem realmente ficou muito famosa. E aquele pastor humildemente disse: cuidado, se aconteceu com o rei Davi, que era homem segundo o coração de Deus, pode acontecer conosco também. Só que alguns anos depois, este mesmo pastor caiu em adultério com a sua secretária, e por causa disso passou a dizer que ele também tinha o direito de ser feliz ao lado de outra mulher. Por causa de sua própria queda e por causa de sua própria experiência, ele saiu da palavra de Deus e passou a dizer que ele também tinha o direito de ser feliz ao lado de outra mulher. Eu já gosto mais da pregação do meu pastor, que nunca foi muito famoso. Eu gosto mais da atitude do meu pastor, que nunca influenciou a mídia do nosso país, mas que costumava dizer que ele preferiria morrer a cair em pecado. Antes de machucar a sua família, ele preferiria ir para o céu. Realmente, nós podemos cometer qualquer tipo de pecado, mas não precisamos. Paulo deixou isso bem claro. Ele diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, irmãos? Pessoas me procuram e elas dizem, Salomão caiu, Davi caiu, então nós podemos cair também. E eu digo, é verdade, mas não precisamos. Amém, irmãos? Podemos cair, mas não precisamos cair. Essa é a grande diferença entre nós, que hoje fazemos parte do corpo de Cristo, e dos santos do Velho Testamento, que viviam debaixo
da lei de Moisés. A graça não é permissão para pecar, ao contrário, a graça de Deus é poder contra o pecado. Sem dúvida, o rei Salomão foi um grande homem de Deus, mas ele nunca deixou de ser um pecador. Apesar de toda a sabedoria, ele nunca deixou de ser uma pessoa imperfeita. O problema é que com o passar dos anos, ele passou a confiar em sua própria sabedoria, ao invés de confiar na sabedoria de Deus. Resultado, ele morreu sem glória, ele morreu sem sabedoria. Então, nesta noite, quem foi o rei Salomão? Quem foi este grande homem de Deus, mas que na sua velhice, no final da sua vida, se afastou de Deus? Primeiramente, ele foi um homem que tinha comunhão com Deus. No versículo 7 nós lemos, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Deus não apareceu visivelmente. A Bíblia deixa claro que nenhum homem jamais viu a Deus. Mas Deus apareceu para ele através da comunhão que eles mantinham juntos. E Deus disse: pede o que queres, que eu te dê. E o que você pediria hoje, se Deus também aparecesse a você, Ele desse este mesmo privilégio? Pede o que queres, que eu te dê. Várias vezes nós encontramos o rei Salomão orando, buscando a presença de Deus e meditando na palavra de Deus. O próprio livro de Provérbios, que os casais da nossa igreja estão estudando todo domingo pela manhã, é resultado desta comunhão entre o divino e o humano, entre Deus e Salomão. Quem diria então que este homem, que hoje nos ajuda através de seus livros a nos livrar do pecado, cairia também no pecado? Mas enquanto Salomão tinha comunhão com Deus, ele estava seguro. Amém, irmãos? Ele estava seguro. Veja como era esta comunhão. Primeiro, a presença de Deus produzia gratidão na vida dele. Nada é mais importante do que gratidão. Nada segura mais um casamento do que gratidão. Nada segura mais um crente na sua igreja do que gratidão. Amém, irmãos? Gratidão é tudo. Nada aprimora mais o relacionamento entre as pessoas do que gratidão. No versículo 8 nós lemos: e Salomão disse a Deus, veja o que ele disse: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Salomão reconhecia que ele era rei apenas pela graça e misericórdia de Deus. Não havia nenhum mérito, nem por parte dele, muito menos por parte de seu pai Davi, que deveria ter sido deposto. Davi não merecia ter continuado no reino de Israel, pois ele havia cometido adultério, ele havia cometido homicídio. O certo era que Deus tivesse removido Davi do trono, e consequentemente, nenhum filho de Davi jamais ocuparia aquele trono. Agora chega Salomão, rei de Israel, e reconhece que ele estava naquele lugar, não pela sua inteligência, nem pelos seus méritos, mas pela graça e misericórdia de Deus. Ele tinha gratidão, e gratidão produziu humildade dentro do seu coração. O problema de Salomão é que aos poucos, ao longo da vida, ele foi perdendo esse espírito de gratidão. E é por isso que eu sempre repito uma frase antiga, que quando gratidão morre no altar do coração de um homem, já não há mais esperança para aquele homem. Quantas vezes eu estou lidando com crentes afastados, desanimados, e quando eu percebo que não há mais gratidão na vida deles, para com Deus, para com a Bíblia, para com a igreja, eu cesso ali o meu ministério de intercessão, porque, irmãos, não há esperança para quem perdeu gratidão. Não há esperança quando nós deixamos de reconhecer as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, através de pessoas e através de lugares. Amém, irmãos? Acabou-se a esperança para aquela pessoa.
Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel, quando mesmo foi libertado das garras do Egito? Eles viram as maravilhas de Deus, foram 10 delas. Eles viram o mar se abrindo em 2 paredes para que pudessem passar a seco. Mas poucos meses depois, não foram nem anos, meses depois, quando surgiu o primeiro problema, quando surgiu o primeiro desafio, eles queriam voltar para trás, matar Moisés e voltar para o Egito. Recentemente, um pai de família me disse: pastor, é verdade, nós temos problemas na igreja, mas se estivéssemos fora dela, os problemas seriam piores. É verdade, precisamos de gratidão para evitar decisões equivocadas. Precisamos de gratidão para evitar sentimentos errados. Veja como era Salomão, irmãos, no início do seu reinado. E veja como era Salomão no final de sua vida. Tudo porque ele perdeu o espírito de gratidão. Gratidão evita o pecado em nossas vidas. Segundo, a presença de Deus produzia humildade no coração do homem mais sábio, mais inteligente do mundo. Agora, pois, ó Senhor, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Mais uma vez, Salomão reconheceu que ele foi colocado por Deus ali, não por méritos próprios, mas por Deus. Ele era filho, sabe de quem? Betseba. Ele era um filho ilegítimo, ele não era o primogênito de Davi, e mesmo assim foi tratado como primogênito, e recebeu o direito de reino. Infelizmente, ao passar dos anos, ele foi perdendo aquela humildade, e veja o que aconteceu com ele no final de sua vida. 1 Reis 11, verso 9 diz: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Quantos aqui gostariam que Deus se indignasse contra você? E Ele vai se indignar a partir do momento que nós deixamos de reconhecer as bênçãos de Deus de sobre as nossas vidas. A partir do momento que deixamos de reconhecer a importância das pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, Deus vai se indignar contra nós também. Ele se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Deus salvou-nos, Deus transformou nossas vidas, Deus tem nos curado de nossas enfermidades, Deus tem provido as nossas necessidades, Deus tem nos dado uma igreja, Deus tem nos dado uma família, Deus tem nos abençoado, amém, irmãos? Não devemos nos esquecer disso. Qualquer pessoa que desvia o coração de Deus, a primeira coisa que acontece com ela, perde a sua humildade, passa a ser uma pessoa fria, calculista, arrogante. Eu me lembro de um jovem que cantava muitíssimo bem e tocava o violão, me desculpe o Marcos, melhor que o Marcos. Ele era sensacional. Assim que eu me converti a Cristo, eu conheci esse jovem dentro da nossa igreja. Eu até reconheço que Deus usou aquele jovem para me abençoar, me ajudar a ficar firme. A mãe dele veio a falecer de câncer e ele recebeu uma herança da mãe. Primeira vez que dinheiro caiu nas mãos daquele rapaz, e ele gostou do gosto do dinheiro. Ele gostou dos prazeres que o dinheiro podia lhe proporcionar. E de repente ele estava vestindo as melhores roupas, roupas de grife, faltando aos cultos da igreja por motivos irrisórios, até sair definitivamente da igreja. Claro que o dinheiro da herança da mãe acabou, eventualmente, o dinheiro acaba. E para continuar na sua vida de luxúria, ele foi para o mundo do crime. Tornou-se um criminoso. E tanto quanto eu saiba, já por mais de 20 anos,
ele se encontra encarcerado. O mesmo acontece com homens que prosperam em seus empregos. Eu já ouvi filhos dizendo assim de seus pais: pastor, eu preferia o meu pai quando ele ganhava menos. Pastor, eu preferia o meu pai quando nós éramos mais pobres. Jovens também que estudaram e alcançaram diplomas universitários. Pastores que uma vez tinham igrejas pequenas, mas agora com igrejas grandes, acham que são melhores e sabem mais que os outros. Salomão perdeu a sua humildade e começou, sabe o quê? A perseguir as pessoas que não pensavam como ele, ou que não concordavam com ele. Realmente, se aconteceu com o rei Salomão, pode acontecer com esse pastor também, pode acontecer com esta igreja também, mas não precisa acontecer. Lembre-se, enquanto ele estava perto de Deus, ele era muito grato e ele era muito humilde. E assim também, se você e eu permanecermos perto de Deus, próximos de Deus, também Deus vai continuar derramando o espírito de gratidão dentro do meu e do seu coração, e desde os gestos mais pequenos até os maiores, nós seremos agradecidos. Seremos agradecidos. Salomão foi um homem que tinha comunhão com Deus. Em segundo lugar, ele foi um homem que tinha visão de vida. Visão de vida. Ele disse assim, no verso 10, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Olha, se você tem uma visão equivocada da vida, e Deus lhe desse essa oportunidade, o que você quer? Você vai pedir coisas erradas. Para você pedir a coisa certa, você tem que ter uma visão correta da vida. Para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Em outras palavras, simplificando, Salomão disse, Senhor, me ensine a viver. Eu não sei como viver. Eu sou um jovem e eu ainda não aprendi a viver. Com 7 anos de idade, uma criança começou a apresentar um quadro profundo de depressão. Geralmente uma criança não tem depressão, mas esta teve. Foi levada ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, melhor dizendo, e a médica explicou que nesta faixa etária é até normal as crianças se sentirem deprimidas, pois é quando geralmente elas descobrem a respeito da existência da morte. Elas descobrem a realidade da morte, tanto em relação a elas, como também em relação aos seus pais, de quem elas tanto dependem. Mas com o passar do tempo, é normal também que elas vençam essa depressão, e que elas vivam a vida sem ter medo da morte. Realmente, precisamos ter uma visão correta da vida. Eu acho que nós estamos tendo muitos problemas, e andando que nem caranguejo, um passo para frente, 2 para trás, porque nós não temos uma visão correta desta vida passageira que Deus tem nos dado. Foi o que Salomão pediu a Deus, e é o que nós devemos pedir a Deus também nesta noite. Senhor, nos ensine a viver. Amém, irmãos? Me ensine a viver. Primeiro, precisamos de uma visão correta de nós mesmos. Ele teve uma visão correta de si mesmo. Naquela mesma noite, ou naquele mesmo dia, a Bíblia diz, e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. Sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e olha, ele ofereceu sobre aquele altar 1000 holocaustos. Gente, por que ele ofereceu tantos sacrifícios assim? Porque ele reconhecia que ele era um grande pecador. Com este ato, ele estava reconhecendo que ele era um grande pecador, tanto quanto os seus súditos. Ele ofereceu sacrifícios por vários dias. Não foi só nesta ocasião. Ele tinha o que eu e você precisamos ter nesta noite, um espelho espiritual. E esse espelho mostra as nossas falhas.
Nós nem precisaríamos que o pastor pregasse, ou que outras pessoas nos mostrassem. Mas nós, através do espelho espiritual, podemos enxergar nossas falhas. Por esta razão, quando Deus lhe perguntou: Salomão, o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu preciso de sabedoria, eu preciso de conhecimento. Eu reconheço, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento. Eu reconheço que eu estou sempre vendo as coisas do avesso. Eu reconheço que eu estou sempre enxergando as coisas de forma equivocada. Eu não posso ser um rei, eu não posso ser um líder de Israel, a menos que eu tenha uma visão correta de mim mesmo e desta vida. E eu acredito que a maioria, se não todos os nossos problemas, dentro da igreja, dentro do lar, e até mesmo dentro do nosso emprego, é por falta de sabedoria. É uma visão equivocada de nós mesmos. É a falta de um espelho espiritual que aponte as nossas falhas e não as falhas dos outros. E eu quero que você saiba, a vida se torna mais fácil quando você tem uma visão correta de si mesmo. Eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador com 12 aninhos de idade. Mas foi só com 23 anos, 11 anos depois, que eu comecei a ter uma visão mais correta de mim mesmo, a meu respeito. Pessoas diziam que eu era o melhor crente da igreja. Pessoas diziam que eu era o melhor filho dos meus pais. Pessoas diziam que eu era um jovem muito habilidoso. E sabe qual que é o problema? Eu acreditava nisso. Eu acreditava nessas pessoas. Mas na noite fria, gelada, chuvosa, de Natal, não aqui no Brasil, é claro, né? Natal nos Estados Unidos, 1988. Tinha acabado de chegar naquele país. Deus me mostrou que eu era o pior pecador da minha família, o pior pecador da minha igreja. E até hoje, nunca mais me esqueci daquele dia. Paulo disse, em primeira carta a Timóteo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe quem é o problema dentro da sua casa? Você. Sabe qual é o problema dentro da sua igreja? Você. Sabe qual é o problema dentro do seu trabalho? Você. Amém, irmãos? Eu preciso e você precisa de uma visão correta de si mesmo, para que você aprenda a viver esta vida. Em algum momento da vida, Salomão deixou de olhar no espelho espiritual e passou a acreditar nas pessoas. Ele recebia visitas diariamente, elogios o tempo todo. A rainha de Sabá, por exemplo, que veio lá da Etiópia, olha o que ela disse para ele, em 2 Crônicas 9, verso 7. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Sabe qual foi o problema de Salomão? Ele acreditou nela. Naquela hora ele deveria ter dito, minha amiga, não é minha sabedoria, é de Deus. É Deus quem me dá esta sabedoria. Deus dá, Deus tira. Amém, irmãos? Não é minha. Isso vem do Senhor. Na aula de homilética, nosso professor costumava dizer assim, jovens, quando vocês pregam mal, e às vezes nós pregamos mal, ninguém terá coragem de lhes dizer. Ninguém vai dizer, pastor Rômulo, hoje o senhor não estava inspirado. Hoje foi difícil o tempo passar, pastor. Hoje, olha, eu não aguentei, eu fiquei olhando para o relógio. Ninguém vai me dizer isso. Quando você prega bem, algumas pessoas vão te deixar saber, mas serão poucas. E quando isso acontecer, simplesmente agradeça pelo elogio e procure esquecê-lo imediatamente. Por quê?
porque só vocês conhecem o pregador de verdade. Porque só vocês conhecem o pregador de verdade. Salomão se esqueceu de como ele era antes. Quando o homem não conhece mais a si mesmo, aí ele se torna uma pessoa muito perigosa. Ele se esquece de onde veio, né? E para onde vai. Quem tem uma visão correta de si mesmo, tem uma visão correta da vida. Amém, irmãos? Quem se conhece, tem uma visão melhor da vida. Segundo, uma visão correta a respeito do seu próximo. Olha o que ele pediu de Deus. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Por que Salomão pediu sabedoria e conhecimento? Não foi para o bem dele, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Salomão não queria falhar para com as pessoas. Ele queria saber lidar com pessoas. Ele queria ser uma bênção na vida de pessoas. Salomão foi, na minha opinião, mais bem sucedido como rei do que o rei Davi. Porque melhor que Davi, ele sabia ler as pessoas. Melhor que Davi, ele sabia entender as pessoas. Melhor que Davi, ele sabia lidar com conflitos sem ser conflitante. Davi só sabia tirar a espada e cortar a cabeça do cachorro. Fácil resolver problemas assim? Do que adianta o professor de matemática que não sabe lidar com números? Do que adianta o médico que não sabe lidar com doenças? Ou do que adianta o pastor que não sabe discernir os espíritos? Duas mães estavam brigando pela guarda de uma criança, de um bebezinho, dizendo que eram as mães legítimas. Mas apenas uma delas podia ser a mãe legítima. Naquela época não havia exame de DNA para descobrir qual delas era a mãe biológica. Aí o rei Salomão, que conhecia muito bem a natureza humana, disse para um dos soldados: pegue aquela criança, coloque no altar, corte aquela criança no meio, dê a metade para a mãe, uma mãe, e a outra metade para outra mãe. Imediatamente, a mãe biológica sentiu uma dor intensa dentro dos seus órgãos. E ela gritou para o rei: não, pode dar a criança por inteiro para outra mulher, mas não faça mal à criança. E naquela hora Salomão soube quem era a mãe verdadeira. Então veja que no início do seu ministério, Salomão não era enganado pelas pessoas. Preste atenção, que ele não julgava as pessoas, ele julgava apenas as atitudes das pessoas. Quantos estão percebendo isso? Mas no final do reino, ele foi enganado por muitas mulheres. Veja agora, 1 Reis 11, verso 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Davi caiu em adultério, Davi cometeu homicídio. Davi não era tão sábio quanto Salomão, mas Davi foi mais fiel. Davi morreu na graça, amém, irmãos? Salomão não. Que tragédia. Ele foi um homem que tinha comunhão com Deus, que tinha uma visão correta da vida, mas perdeu tudo isso. Veja, em terceiro e último lugar, ele foi um homem que tinha as bênçãos de Deus. Então disse Deus a Salomão: porquanto houve isto no teu coração. Nesta noite Deus está olhando o meu coração, e Deus está olhando o seu coração, e Ele sabe quais são as nossas intenções. Ele sabe quais são os nossos objetivos, motivos que nos trouxeram a este lugar nesta noite. Eu espero que o motivo principal tenha sido: fala comigo, amém? Fala comigo agora. O nome de Salomão significa paz. E realmente durante o seu reinado houve descanso,
de todos os inimigos. Davi foi um homem de guerra, Salomão foi um homem de paz. Ele disse: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Salomão disse: se eu agradar a Deus, eu terei paz até com os meus inimigos. Eu conheço a história do meu pastor, o pastor Jaime Rose, desde que ele chegou ao Brasil, no ano de 1962. Ele e sua família foram perseguidos, maltratados, nas cidades de Batatais e Altinópolis. Ainda mais nos anos 60, eram cidades muito tradicionais. Naquela época, os moradores da cidade não admitiam um pregador evangélico, muito menos estrangeiro entre eles. E não foi apenas uma vez que aquela família foi maltratada, escorraçada e até apedrejada, porque as pessoas não queriam que eles tentassem convertê-las. Então eu posso dizer, em pleno século 21, mais de 50 anos depois, que aqueles missionários chegaram ao Brasil, que o meu trabalho, comparado com o trabalho deles, tem sido o ministério de paz. Talvez o pastor Jaime tenha sido Davi, eu tenha sido Salomão, mas nesta noite nós temos lutas, nós temos oposições, mas até hoje ninguém nunca me apedrejou, amém, irmãos? Já chutaram o meu carro, já amassaram a minha porta, mas até hoje ninguém nunca me chutou. Salomão não tinha o direito então de se apostatar, porque o seu reino foi um reino só de bênçãos, foi um reino só de bênçãos e de prosperidade. E agora ele se converte àqueles deuses falsos, cujas nações eram súditas dele, eram submissas a ele. Isso se chama embrutecimento. E você vai ser uma pessoa embrutecida se perder a visão correta da vida, a visão correta de si mesmo, se perder a visão correta de seu próximo, se perder o espírito de gratidão, tornar-se-á uma pessoa embrutecida. A primeira bênção é a mais importante de todas, a bênção de agradar a Deus. Então Deus disse a Salomão: quantos gostam de receber elogios? Sejam sinceros, todos nós gostamos. Olha que elogio o Pai Celestial fez para o seu filho Salomão. Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Gente, Deus se agradou de Salomão. Deus ficou feliz com Salomão. Você sabia que Deus também pode ser abençoado? Você sabia que eu e você também podemos abençoar a Deus? Como? Através das nossas atitudes. Veja como Deus gostou da atitude do rei Salomão. Porquanto houve isto no teu coração. Quantos querem agradar a Deus? Quantos querem abençoar a Deus? Nós só queremos ser abençoados por Ele, mas nós podemos abençoá-los também através das nossas decisões, das nossas atitudes, amém, irmãos? Pense em agradar a Deus, pense em agradar a Deus. Quando foi a última vez que você e eu fizemos algo que agradou a Deus? Quando foi a última vez que nós abençoamos a Deus? O ser humano comum teria pedido, por riquezas. Deus já sabia disso. Teria pedido por honra. Teria pedido por saúde ou pela derrota dos inimigos. Deus já sabia disso. Mas Salomão, apesar de jovem, apenas queria agradar a Deus. Em Atos capítulo 5, você se lembra que os apóstolos foram açoitados.
e proibidos de pregar no nome de Jesus Cristo. Mas, depois daqueles açoites, imagino que foram 39, né? Porque os judeus só podiam açoitar 40 vezes menos uma. Depois de 39 chicotadas nas costas, olha só o que eles disseram. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo. Não, meus amados, nós não recebemos 39 chibatadas nas costas, mas ontem nós passamos um dia inteiro cansados, afadigados, e apesar disso, hoje viemos à igreja. Amém, irmãos? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Pensem, é a mesma coisa. Veja que para agradar a Deus, você precisa desagradar a carne. Impossível agradar a Deus e a carne ao mesmo tempo, já diz a Bíblia. E no final da vida, Salomão já não agradava mais a Deus, mas a si próprio, às suas mulheres, justamente porque ele estava querendo agradar a carne. E o segundo tipo de bênção que vemos aqui nos pedidos de Salomão é a bênção de receber de Deus. Veja o verso 12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Mais uma vez, Mateus 6,33, foi cumprido na vida de Salomão. Salomão buscou primeiro o reino de quem? De Deus, e Deus acrescentou as outras coisas. Amém, irmãos? O problema nosso é que nós queremos as outras coisas antes do reino de Deus. Não dá certo. Eu já aprendi que quando você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Eu já aprendi que quando você ora certo, Deus responde as suas orações. No início, Salomão viu todas as suas orações sendo respondidas, mas olha, no final da vida, ele não só perdeu o trono de Israel, ele só não perdeu por causa de Davi. Deus só não tirou ele de lá porque, olha, eu fiz uma promessa para o seu pai. Senão, você estaria deposto do trono. Certa vez alguém me disse, pastor, você nunca se afastou de Deus, né? Desde os seus 12 aninhos de idade, você nunca se afastou de Deus. Aí eu corrigi aquela pessoa e disse, você quer dizer que eu nunca me afastei da igreja, né? Porque de Deus todos nós já nos afastamos alguma vez. É duro, né? Perder as bênçãos de Deus por causa de um coração cheio de distrações. Vindo para cá hoje à noite, eu e a minha filha Rochelle falamos sobre distrações. Gente, como tem surgido distrações para nos desviarem do alvo. O alvo é servir a Deus. O alvo é Cristo. Distrações. Salomão perdeu. Você pode perder também. Terminando. O rei Salomão é o melhor resumo de alguém que fez tudo certinho no início. E tudo errado no final da sua vida. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha a visão correta da vida, ele tinha as bênçãos de Deus. Por que perdeu tudo isso durante a sua velhice? Porque tirou os olhos de Deus e os colocou no homem, em si mesmo e nas outras pessoas. Você pode nunca ser sábio como o rei Salomão, mas você não precisa ser um pecador como o rei Salomão. É uma tragédia, né? Uma vez ser o homem mais sábio do mundo e no final da vida ser o homem mais tolo do mundo. Essa é a tragédia que tem acontecido não só na vida do rei Salomão, mas na vida de muitas e muitas pessoas que conheceram a sabedoria de Deus e optaram pela sabedoria do mundo. Vamos orar?